Bom dia, segundo ano. Hoje a gente vai iniciar, pessoal, o capítulo 8 do livro de vocês, tá? É a aula 1 do capítulo 8. Eu pretendo terminar esse capítulo em 2 aulas, então na próxima aula eu já devo estar terminando esse capítulo. Então é a urbanização brasileira e seus problemas, páginas 194 a 201, certo? Então vamos lá, vamos entender quais são os problemas aí da nossa urbanização. Primeiro a gente tem uma urbanização excludente, tá, pessoal? E aí a gente tem, por exemplo, os problemas urbanos do Brasil, eles vão se intensificar a partir da década de 50. Por quê? Porque a partir da década de 50 a gente tem uma industrialização aqui no Brasil, né? Uma industrialização típica de país subdesenvolvido, porque é uma industrialização tardia e é uma industrialização que trouxe muitas pessoas do campo de uma forma muito rápida. Atraiu muitas pessoas, atraiu milhares de trabalhadores. E aí, pessoal, a gente não tinha, primeiro, um espaço urbano para todo mundo. Segundo, eu não tinha vaga suficiente na indústria. Então a indústria, ela não consegue absorver toda a mão de obra. Não temos. Se eu não consigo absorver toda a mão de obra, eu tenho o quê? Desemprego. Então existia, como a indústria não absorve todo mundo. Então você tinha desemprego, falta de moradia, falta de hospitais para todo mundo, falta de vaga nas escolas, aumento da violência, porque se as pessoas não têm emprego, se as pessoas não têm realmente o que fazer, acaba que tendo aí um aumento da violência. É claro que essas pessoas que não conseguiram ingressar nas fábricas, elas vão tentar trabalhar de uma outra coisa. De que elas foram tentar trabalhar? Elas foram tentar trabalhar no setor terciário, muitas vezes em subempregos. O que é o setor terciário, pessoal? O setor industrial é o setor secundário. Só para a gente lembrar, o primário, pecuária, agricultura e extrativismo. O secundário, eu tenho indústrias e construção civil. Então, as pessoas elas saíram do campo, que era o setor primário, vieram para a cidade para trabalhar no setor secundário, que seria a indústria. Muitos não conseguiram emprego e foram trabalhar no setor terciário. O setor terciário, pessoal, é o setor de comércio, é o setor de serviço. É uma prestação de serviço. Então, se você, por exemplo, você vai vender um pastel na frente da sua casa, isso é setor terciário. Você vai ser um guardador de carro, você vai ser um vendedor ambulante. Tudo isso é setor terciário. E aí eu tenho uma imagem aí que mostra o tipo de moradia de uma urbanização excludente. Como eu não tenho vaga, não tenho espaço urbano para todo mundo, muitas pessoas vão morar em periferias, em casas, muitas vezes, com essas condições aqui, né? Verdadeiros barracos aí dentro das cidades, tá? Pessoal, e aí a gente tem, como muitas pessoas não conseguem entrar no setor terciário, a gente tem uma hipertrofia no setor terciário, um inchaço do setor terciário, tá? Uma grande quantidade de pessoas vão trabalhar no setor informal. Setor informal que é aquele que muitas vezes ele não solicita uma grande qualificação, tem uma baixa remuneração, né? Ele não tem vínculos empregatícios, tá? Então a gente tem aí um problema muito sério aí dentro das cidades, tá? Por exemplo, a gente tem vendedores ambulantes, guardadores de carro, catadores de sucata. As pessoas vão tentar se virar de uma outra forma, pessoal. Se você não tem um emprego formal, com carteira assinada, com direitos trabalhistas, as pessoas precisam sustentar a sua família. Então elas vão trabalhar aí realmente de qualquer coisa, tá? Muitos desempregados e muitos subempregados, eles formam um imenso exército de reserva. Isso é importante para a indústria, isso é importante para o empresário. Gente, olha o que o empresário pensa. Poxa, eu tenho muitas pessoas aí fora do mercado de trabalho. Essas pessoas, elas estão procurando emprego, então eu posso manter um salário baixo. Porque você que está empregado, está ganhando um salário baixo, você não está satisfeito, alguém vai querer o teu trabalho, né? Alguém quer. Ah, tu não quer não? Pois alguém ali fora quer, tá? E aí você tem uma explicação, né, para a grande pobreza e miséria nas grandes cidades. Cidades essas que cresceram sem um planejamento urbano, ok? A gente tem então muitas desigualdades socioeconômicas dentro das cidades, tá? Aí é um exemplo, eu mostro aí um exemplo de uma vendedora ambulante, e aí é um setor informal, né? O problema do setor informal, pessoal, é que você não tem direitos trabalhistas, você não tem direito a férias, você não tem direito a 13º, né? Então, é um setor informal, sem carteira assinada, tá? E aí você tem, dentro da cidade, né, você tem uma desigualdade e uma segregação espacial.
as cidades elas crescem rapidamente e elas se expandem de forma muito desordenada, né? Então, assim, você não tem um planejamento urbano, como a gente viu em outras aulas que os países desenvolvidos tiveram. Eles tiveram tempo para poder se organizar, né? E aí, na grande maioria dos centros urbanos, falta habitação, falta meios de transporte bons, né? Você tem aí ônibus lotados, né? Metrô lotado, altos índices de violência, de criminalidade, falta de abastecimento de água, falta uma rede de esgoto, você não falta segurança, falta iluminação, falta tudo, né? Você falta quase que tudo dentro de uma periferia, né? Você não tem um sistema de saúde bom, você não tem uma educação boa. E esse problema, ele não é um problema local. Quase todas as grandes cidades, elas passam por isso, tá? E aí a gente tem um espaço segregado dentro das cidades. Observe nessa imagem que você tem aí um local com prédios e prédios de luxo, onde você encontra também uma periferia. Geralmente essa segregação socioespacial ela é determinada pela renda da população. Quem tem uma renda melhor vai morar no condomínio fechado, vai morar num prédio desse de luxo, e quem não tem uma renda tão boa vai morar aí dentro dessas comunidades. Comunidades essas que realmente às vezes são comandadas pelo tráfico, né? Então isso é um grande problema hoje. E o que determina, pessoal, essa segregação espacial é o valor do espaço urbano, terrenos e imóveis. É claro que a população de baixa renda ela tem que ir para a área mais periférica, porque na área periférica você vai encontrar terrenos e imóveis mais baratos. Quando você está mais no centro, por exemplo, aqui em Fortaleza, você vai se deslocar ali para a Aldeota, para aquele centro comercial, onde a maior parte dos empregos estão ali, é claro que os terrenos e os imóveis são mais caros. Quanto mais distante daquele centro, mais baratos são os imóveis. E logicamente que esses locais, quanto mais distantes desse centro comercial, desse polo de importância dentro de uma metrópole, né, você vai ter infraestruturas piores. Você vai ter, por exemplo, falta de estrutura básica. Você não vai ter um meio de transporte bom, vai faltar saneamento básico, vai faltar às vezes a segurança pública, né? E aí também são locais muito distantes do trabalho, porque geralmente esse pessoal que mora muito distante do centro comercial, às vezes tem que se deslocar e aí vai pegar 3 ônibus para chegar no seu trabalho, enfim, tá? Então vamos para frente. Pessoal, um dos problemas urbanos mais graves hoje é o da moradia. Segundo o IBGE, a gente tem hoje um déficit de 8 milhões de moradias. Eu falo esse dado de 2019, não temos o dado de 2020 por conta da pandemia, tá? Tanto o IBGE quanto o PNAD, que faz a Pesquisa Nacional por Domicílio, o déficit habitacional do Brasil é de 8 milhões de moradias. Ou seja, teria que ser construído 8 milhões de moradias para a gente zerar esse déficit habitacional. E aí a gente tem muitas submoradias, favelas, cortiços, barracos, que muitas vezes são construídos em áreas de risco ou insalubres, né? Em costas de morro, margem de córregos, né? Margem de rios. São locais que não dão uma condição humana perfeita para as pessoas, né? As pessoas não sofrem morando nesses locais, tá? E aí, pessoal, qual é o grande problema? Nunca houve uma política do Estado, né? Quando eu falo Estado, eu estou falando do Brasil de uma forma geral, para construir casas populares e conjuntos habitacionais. Uma política de verdade, né? A gente tem algumas construções de alguns locais, né? Mas a gente não tem ainda uma política que faça, que abranja para todo mundo. Casas populares para que as pessoas possam pagar, não é só o Estado doar a casa. Eu tenho a possibilidade de uma casa popular que eu possa pagar, né? Com um salário mínimo, por exemplo, eu possa ali estar financiando uma casa para mim, tá? Isso é muito difícil, né? Aqui no Brasil hoje em dia. Galera, é claro que hoje também, com esse medo da violência crescente, porque as periferias elas só crescem, muitas pessoas que têm um pouco melhor de condição, elas vão morar em condomínios fechados. Então hoje cresceu muito a questão de condomínios fechados, que tem muros altos, vigilância particular, acesso controlado. Então essas pessoas às vezes têm uma condição um pouco melhor e elas vão morar aí nesses condomínios. Esses condomínios, muitas vezes, é um direito legítimo do cidadão, de busca de uma maior segurança, né? Agora, por outro lado, ele é um espaço privado, ele tem uma circulação restrita dentro desses condomínios fechados.
Isso expressa também uma segregação socioespacial, principalmente porque essas pessoas elas têm um nível um pouco mais elevado para morar dentro desses condomínios, ok? E aí, pessoal, com a inércia do Estado, ou seja, o Estado não teve uma política habitacional que favorecesse a instalação aí de casa para todo mundo, a construção de casa para todo mundo, houve a especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária? É o ato, eu vou ler aqui o que é a definição, tá? É o ato de investir em bens imóveis, como terrenos, casas, edifícios, salas comerciais, esperando obter lucros maiores com seu aluguel ou venda no futuro, acima da média em relação aos demais investimentos. Pessoal, os grandes agentes econômicos, como imobiliárias, construtoras, loteadoras, o que elas fazem? Elas compram um terreno, muitas vezes num local que às vezes nem é tão caro, ela começa a lotear, começa a fazer ali as casas, condomínios, às vezes um espaço que nem é tão caro, mas eles vão investir ali para no futuro eles terem lucro. E isso é especulação imobiliária, tá? Então, se o Estado construísse casa para todo mundo, a especulação imobiliária seria bem menor, tá? E as cidades elas começam a ser loteadas conforme os interesses do capital, porque a lógica do mercado vai ser obter lucros. Eles vão construir essas casas, esses condomínios para obter lucros. Então, às vezes, eles vão construir um local que é até um local barato, eles compram um terreno baratinho, mas vão investir ali para no futuro vender mais caro ou alugar mais caro para as pessoas, tá? Isso seria especulação imobiliária. É claro que muitas pessoas, pessoal, vão morar nas periferias, como a gente já citou. E muitas pessoas vão depender do transporte urbano. Esse é um grande problema. Nós temos problemas nas cidades intensos de mobilidade urbana, né? A gente tem aqui em Fortaleza um metrô que não é muito bom, né? Nem abrange todas as áreas. A gente tem ônibus superlotados, né? A gente não tem outras opções, né? A gente não tem boas opções aí de deslocamento urbano. A maioria das pessoas depende realmente dos ônibus. E aí você vai ter ônibus, trens e metrôs lotados, né? E muitas vezes você vai demorar muito tempo para chegar até o seu local de trabalho, né? E sair do seu trabalho e voltar para sua casa. Você também vai enfrentar aí passagens caras, né? Atrasos frequentes. O nosso transporte urbano é muito ruim, tá? E aí você tem um gasto aí de deslocamento. Tanto é que tem pessoas que às vezes vão tentar se instalar perto do local de trabalho e aí vão ficar em albergues, em locais onde são mais próximos do trabalho, né? Que não tem uma condição boa de vida, mas pelo menos a pessoa não tem um deslocamento de pegar 3, 4 ônibus para chegar até o seu local de trabalho, né? Então, isso aqui são o que a gente fala de cortiços, né? Albergues, cortiços, que são essas habitações alternativas. Geralmente são velhos casarões ou prédios abandonados que ainda existem em áreas centrais das cidades e as pessoas elas vão se instalar aí para ficar mais próximo do seu trabalho. Geralmente essas famílias elas se amontoam em pequenos quartos, quase sempre em péssimas condições de conservação. A ideia é estar mais próximo, é economizar gasto e tempo para poder chegar até o seu trabalho, tá? E aí, gente, outro detalhe é o desemprego e a violência urbana, né? A gente tem, por exemplo, um número de vagas de emprego que não cresceu na mesma proporção que a população urbana. Eu mostro nessa imagem aqui pessoas numa fila aí procurando um emprego. A gente sabe que quanto maior é o desemprego, mais cresce a questão da violência urbana. Pessoas que não conseguem, às vezes, um emprego, vão tentar a vida, por exemplo, no submundo aí, né, que seria a questão da violência. E aí a gente tem também, com o desemprego, um grande crescimento do setor informal. Isso não é bom para o país, né? Porque o próprio país deixa de arrecadar. Quando você está trabalhando num emprego formal, com carteira assinada, você contribui com o INSS, a uma arrecadação do Estado com impostos, né? Quando você trabalha no setor informal, fica a seu critério pagar ou não. A ideia é que você pague, mas muitas pessoas não vão pagar o INSS, né? Até tem dificuldade de se aposentar no futuro, tá? Então eu tenho um aumento da violência, eu tenho um aumento da desigualdade, eu tenho um sistema de segurança ineficiente, então eu tenho a questão da violência urbana que só cresce, principalmente nas áreas mais periféricas, tá? E aí, gente, eu tenho aí alguns bairros periféricos
que estão hoje sob o poder de um Estado paralelo. Ou seja, as facções criminosas estão dominando esses locais. Aí, isso é uma placa, essa placa é real, onde mostra áreas sujeitas a assalto, né? Para você ver hoje a que ponto nós chegamos, né? A gente tem hoje uma segurança pública que muitas vezes ela favorece também as elites. Você tem uma aldeota, um Meireles, um Papicu, que tem um policiamento maior, não que não deixe de ser violento, é violento também, mas você tem às vezes uma periferia abandonada, né? E esse crime organizado, ele se instala nesses bairros, onde ele encontra um refúgio, porque os líderes vão praticar crimes e as pessoas têm que ficar caladinhas, né? Porque as pessoas são reféns desses criminosos. E aí, muitas vezes, essas pessoas acabam sendo vítimas de uma bala perdida, por exemplo, porque existem conflitos entre bandidos e policiais, né? Então, muitas pessoas, elas vivem ali naquela comunidade, mas são reféns do crime. Esse é um grande problema também aí, do desemprego, da violência urbana, de uma urbanização que não foi planejada, do crescimento das periferias, né? Bairros mais periféricos. A gente vem passando aí por muitos problemas em relação a isso, tá? Galera, e aí a gente vem crescendo também a questão de problemas ambientais. É claro que as cidades, quando crescem, eu cresço também a questão dos problemas ambientais. Quanto mais pessoas, mais poluição atmosférica, mais contaminação das águas, mais produção do lixo, né? Mais descarga de esgoto. A gente tem nas cidades hoje um problema sério de falta de saneamento básico. Tem pessoas que não têm nem banheiro dentro de casa, fazem suas necessidades ali na rua mesmo, tá? E aí, esse processo de industrialização, esse processo de industrialização que aconteceu no Brasil tardio e que trouxe muitas pessoas do campo para a cidade, acabou sendo muito excludente e acabou agravando problemas urbanos e ambientais ao mesmo tempo, tá? E aí, pessoal, a gente tem hoje, por exemplo, uma poluição do ar. Quais são as grandes causas aí da nossa poluição do ar? Chaminés de fábricas, escapamento de veículos automotores. Esses são os principais, porque a gente tem uma circulação muito grande de carros, né? E aí a gente tem, por exemplo, a liberação do monóxido de carbono, que é o CO, e o dióxido de carbono, que é o CO2. Esses são grandes poluidores que são lançados na atmosfera, tanto pelas chaminés de fábricas, quanto pelos veículos automotores. Isso vem trazendo uma poluição do ar, vem trazendo um aquecimento global junto, né? Porque essa poluição, ela retém os reflexos solares, né? Porque quando você recebe os raios solares na Terra, muitos voltam para o espaço, mas muitos ficam retidos na própria poluição, aquecendo demais a Terra, tá? E aí a gente tem, por exemplo, a queima do lixo urbano, a gente tem incêndios florestais, tudo isso vem trazendo aí uma poluição do ar, tá? A elevada concentração de fuligem e gás na baixa atmosfera forma uma espécie de névoa, que é o smog. Não sei se vocês percebem, mas quando é cedinho, 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, você vê mais ou menos o que eu vou mostrar nessa imagem aqui, ó. Você tem, por exemplo, o smog. O que é isso? Você tem uma camada cinza de poluição. Isso aqui em São Paulo, essa imagem em São Paulo é bem comum, você vê isso em qualquer hora lá. Mas aqui em Fortaleza, quando o tempo está mais frio, né, você consegue ver isso, né? Você consegue ver essa nuvem cinza que dificulta a visibilidade, né? Ou seja, esse smog é causado por essa poluição. É uma concentração de fuligem e gases na baixa atmosfera, tá? E aí ele vai reduzir a visibilidade, vai causar problemas em relação à dispersão desses poluentes, então eu vou ter que respirar muitos poluentes. E aí você pode ter, por exemplo, problemas respiratórios, que as cidades hoje estão cheias, como bronquite, asma, rinite. Você pode ter irritação nos olhos e na garganta, dor de cabeça, tosse prolongada, sonolência. Pode chegar a ter um câncer pulmonar. Geralmente quem tem câncer pulmonar é quem fuma. E hoje você está respirando um ar tão poluído que parece que você estivesse fumando toda hora, né? E você pode ter também problemas cardiovasculares. Ou seja, uma série de problemas hoje de poluição. Existem hoje crianças, né, que já nascem com problemas respiratórios, muitos. Hoje é muito comum rinite, asma, sinusite, bronquite, tudo isso causado por uma poluição do ar, né, que nós temos hoje respirado. Então, galera, é isso. Essa aula é a aula 1. A gente vai falar ainda de outros assuntos. Ainda vou falar de poluição atmosférica, ainda vou explicar aqui o que é a inversão térmica,
A gente vai falar ainda um pouco de chuva ácida, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, tá? Hoje é a aula 1 do capítulo 8. Não deixe de fazer a leitura, essa aula não substitui a leitura do livro, é sempre importante fazer a leitura para você bater com o que eu falei aqui, certo? Qualquer dúvida, assista a aula no YouTube, tá aqui o canal, certo? Para que você assista quantas vezes você quiser. E é isso, tá, pessoal? Essa aula é do capítulo 8, acho que eu errei aqui nesse slide, tá? Eu vou voltar aqui, depois eu vou ajeitar esse slide aqui. Vou voltar aqui, mas esse slide último aqui tá errado, tá? Só um rapidinho. Na verdade, pessoal, não é capítulo 7, é capítulo 8, tá? Aula 1, página 194 a 201. Então, muito obrigado, saudades e se cuidem. Até a próxima, tá?